E Flávio e Michele Bolsonaro continuam tomando conta da pauta quando o assunto é eleição. Desde que a primeira-dama publicou um vídeo no qual disse que foi humilhada pelo enteado, toda a pré-campanha do senador está empenhada em abafar o assunto e fazer com que os dois possam trabalhar juntos. Só que desde ontem, a situação parece demonstrar que isso não vai acontecer. A gente começa o Agora Metrópolis com a repórter Camila Xavier nos atualizando do que rolou ontem com Michele e como foi a reunião de Flávio com mulheres hoje. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse encontro de ontem de Valdemar Costa Neto com Michele Bolsonaro acabou resultando na saída de Michele Bolsonaro da presidência do PL Mulher. Ela que estava à frente dessa presidência nacional do Partido Liberal voltado para as mulheres. E aí esse anúncio, essa conversa deles acabou resultando nessa saída, o que foi anunciado logo ao final do encontro, Rafael. O encontro se deu ontem, como a gente acompanhou aqui, né? Trouxe um pouco das expectativas ontem por aqui. Se deu a portas fechadas entre os dois e aí depois saiu esse resultado. O próprio Valdemar, o PL, publicaram uma nota falando dessa decisão dela, ele dizendo que ela passa por um momento difícil, né? Que vai sair desse cargo para poder justamente focar nos cuidados que ela vem dedicando ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente acompanha todo esse cenário e observa que isso se deu logo depois desse episódio em que ela trocou farpas, né? Publicou esse vídeo fazendo críticas ao Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República. Por enquanto, a candidatura dela segue mantida, ela segue como pré-candidata ao Senado Federal aqui pelo Distrito Federal e também filiada ao PL. A própria coluna do Igor Gadelha também mostrou, Rafael, depois desse encontro, que Valdemar decidiu não colocar ninguém para substituir Michele, que o PL Mulher não vai ter um comando nacional, vai ter sim comandos estaduais, já que seria muito difícil encontrar alguém à altura de Michele, alguém que pudesse substituí-la. E aí hoje, nesse encontro que Flávio organizou com mulheres, houve muito da repercussão do que aconteceu ontem, né? Flávio fez um discurso, publicou inclusive nas redes sociais, deixando aberto esse espaço para dialogar com Michele Bolsonaro, para se reaproximar dela. Algumas parlamentares, algumas mulheres que estiveram presentes nesse encontro disseram que o nome dela foi mencionado muito nesse sentido, no sentido de deixar as portas abertas e que a conversa lá foi muito em dois sentidos, né? Num ponto em relação a trazer essa unidade para o partido, para estarem unidas agora, depois desses desentendimentos, desses episódios, elas tentarem se unir para poder levar à frente o apoio a essa candidatura de Flávio Bolsonaro. E, do outro lado, também falaram sobre questões relativas ao programa de governo voltado para as mulheres. Então, foi um momento em que Flávio também ouviu muito do que elas tinham a dizer, sugestões delas e também falar do que ele vem pensando em relação a esse assunto, principalmente a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa, que está aí na campanha de Flávio Bolsonaro e vem sendo essa figura principal coordenando o diálogo com as mulheres. Então, o que foi apresentado lá foi que esse programa, o programa de governo voltado para as mulheres, vai seguir em 4 eixos: na questão da economia, da saúde da mulher, também na questão da família, já que as mulheres muitas vezes acabam sobrecarregando, né? Acabam assumindo muitos papéis na família, de cuidar não só dos filhos, mas também dos pais, das pessoas mais idosas. E, além disso, o último ponto seria a questão da segurança, a segurança da mulher, essa questão do combate à violência contra a mulher. Então, esses 4 eixos devem seguir o plano de governo de Flávio Bolsonaro, especificamente em relação às mulheres. Então, o desdobramento dessa reunião hoje, Rafael, foi que Flávio Bolsonaro e a sua equipe, Daniela Marques e também toda a equipe, vão discutir sobre essas sugestões feitas pelas parlamentares que lá estavam presentes, e aí devem marcar um novo encontro para que no dia 15 de julho eles possam apresentar de forma definitiva esse plano, especificamente na questão das mulheres, né? Então a gente segue acompanhando aí esses desdobramentos e volta aqui sempre com qualquer atualização.
Muito obrigado, Camila Xavier. Qualquer novidade, você está de volta aqui no Agora Metrópolis. Olha, e vamos saber